Nossa segunda sessão, eu gostaria de falar um pouco sobre como alcançar diferentes tipos de pessoas com o Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, Ele nos deixou um exemplo perfeito de como propagar, anunciar a mensagem do Evangelho a diferentes tipos de descrentes. E quando você observa os encontros do Senhor Jesus Cristo, você fica maravilhado. Eu creio que, como estudantes da Palavra de Deus, nós precisamos observar esses encontros do Senhor Jesus Cristo, como Ele lidava com diferentes tipos de pessoas e de que maneira Ele propunha, oferecia a mensagem do Evangelho. Bem, Ele não usava métodos diferentes, mas estratégias diferentes. O método era sempre proclamacional. Seus milagres eram nada mais do que sinais que apontavam a realidade da sua mensagem. O sinal era sempre feito após uma mensagem ou durante, para mostrar como um recurso visual o valor, a verdade, o poder da sua mensagem. E nós sabemos que ele sempre agia assim, ele pregava a palavra. Marcos capítulo 1, e versículo 35 e 38, é onde nós encontramos, e era assim a maneira que o Senhor Jesus Cristo ia em toda parte, proclamando o Evangelho. Versículo 35, Marcos capítulo 1. E levantando-se de manhã, isto é, o Senhor Jesus Cristo, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ele tinha acabado de curar, se você observa nos versículos anteriores, primeiro capítulo, uma multidão imensa de pessoas. E os discípulos se aproximam dele: vamos ali, todos te buscam, milhares de pessoas para serem curadas. A resposta de Cristo foi essa: vamos a outra aldeia, para que eu pregue, para que eu ali também pregue. Ele não diz para que eu ali também faça milagres e sinais, porque para isso pregar eu vim. Esse era o método do Senhor Jesus Cristo. Mas em sua pregação, ele usava estratégias diferentes para comunicar o Evangelho também. E nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele distinguia grupos diferentes de pessoas. É como se ele separasse as pessoas em grupos na sua maneira de apresentar o Evangelho, no seu testemunho. E ele fez isso para o nosso aprendizado hoje, para que o nosso testemunho fosse eficaz como igreja e individualmente. Bem, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo lidando com essas classes de pessoas em vários lugares. E as parábolas do Senhor Jesus Cristo são magníficas para nos mostrar, nos ensinar esses grupos diferentes de pessoas. Deixe-me abrir uma, em Mateus capítulo 22, e várias outras, na verdade. Mateus 22, veja o versículo de 1 a 5. O Senhor aqui está distinguindo entre grupos diferentes de pessoa. Ele diz: então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E o versículo 5, versículo 4, depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Isso é o convite de Deus a um homem pecador. Os meus bois cevados para a ceia do Cordeiro no céu, já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Aqui nós temos pessoas espiritualmente indiferentes, espiritualmente ignorantes. Não fizeram caso da mensagem do Evangelho. E essa classe de pessoas compõe uma grande parcela da sociedade. Pessoas espiritualmente indiferentes com o Evangelho, ignorantes a respeito da mensagem do Evangelho. No versículo 6 nós temos pessoas rebeldes, militantes rebeldes. E outros apoderaram-se dos servos, os evangelistas, na parábola de Cristo, os ultrajaram e o mataram. Pessoas que atacam o Evangelho, pessoas que perseguem a verdade e o povo de Deus, até os militantes talvez. E no versículo 11... nós temos aqui o rei entrando para ver os convidados na boda, na ceia. Viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Isso é maravilhoso. A boda do Cordeiro, uma pessoa que estava ali sem os vestes nupciais, não estava vestido na justiça de Cristo. Entrou com a sua própria justiça, suas próprias roupas. E o resultado está então no versículo
12, disse-lhe: amigo, como entrastes aqui? Obviamente um pecador não entrará no céu sem ser salvo, mas na parábola nos faz perceber essas verdades. Amigo, como entrastes aqui? E ele emudeceu. Disse-lhe então o rei aos servos: amarrai-os dos pés às mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali há pranto e ranger de dentes. Tremendas as parábolas de Cristo. Pessoas indiferentes, pessoas ignorantes, ateus militantes, pessoas que confiam em sua própria justiça como meio de se reconciliar com Deus. Sua religião, suas boas obras. E o Senhor distinguia o reino do céu e as pessoas nessas várias classes. Nós temos em Lucas capítulo 14 um outro exemplo. Lucas 14, versículo 15 em diante. Nós temos aqui pessoas autoindulgentes, autointeressadas. Esse é um outro grupo de indivíduos incrédulos. Versículo 15. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Eu estou lendo 15, na verdade Lucas 14, perdão, 15 a 21. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Bastante similar àquela primeira parábola. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. Aqui nós temos um grupo de pessoas autoindulgentes. Elas estão demasiadamente preocupadas com sua vida neste mundo, com seu lar, com sua carreira, com seus bens. Eu quero usufruir, me indulgir nessas coisas. Não me interessa o Evangelho. Há uma outra classe de pessoas aqui. Nós vemos vários desses grupos nas parábolas de Cristo. Nós temos a parábola das 10 virgens, que retrata pessoas espiritualmente ignorantes e desinteressadas, mas que estão ali junto com o povo de Deus. 5 delas eram nécias, não compraram azeite, isto é, não foram a Cristo para comprar azeite para a sua lâmpada, imaginavam que podiam entrar nas bodas. E há tantas pessoas assim na igreja, pessoas espiritualmente ignorantes ou indiferentes quanto à mensagem do Evangelho. Na parábola do semeador também nós temos ali várias classes de indivíduos não salvos. Bem, queridos, muitos desses grupos têm sido identificados por pregadores ao longo dos séculos. Mas eu creio, observando esses encontros do Senhor, bem como as suas parábolas, que nós podemos dividir ou agrupar as pessoas não convertidas, tanto na época do Senhor Jesus Cristo, ao estudarmos o Evangelho, como em nossos dias, em 4 grupos distintos. Nós podemos agrupar as pessoas no mundo inteiro hoje, em qualquer sociedade, seja entre os Yanomamis, seja entre os ingleses, os brasileiros, em 4 grupos, e nós aprendemos isso na Palavra de Deus. Nós podemos separar esses grupos de pessoas não salvas. E essas categorias dividem, em linhas gerais, toda a humanidade. Certamente que cada um de nós aqui nesta tarde um dia pertenceu a uma dessas categorias. E nós aprendemos a observar e conhecer as pessoas e identificar a que grupo elas pertencem. E assim o nosso testemunho evangelístico será mais eficaz. Seja ao longo da semana, com colegas, familiares, seja nos pontos de ônibus, como igreja, onde quer que o Senhor nos dê a oportunidade. Nós precisamos aprender a observar ao longo da vida o que mantém uma pessoa longe do Evangelho. O que a mantém longe? Ela é autoindulgente, preocupada com essa vida, com seus bens, com o campo, com o boi, com a esposa que casou. É uma pessoa espiritualmente ignorante sobre o Evangelho. É uma pessoa que se auto-justifica, imaginou que podia entrar na ceia, nas bodas, vestida em sua própria justiça, não em roupas nupciais, isto é, na justiça de Cristo. Se nós identificarmos o que mantém uma pessoa longe do Evangelho, aprendendo com Cristo, como Ele identificou para nós, então nosso testemunho será muito mais eficaz. Bem, nós temos essas 4 classes de pessoas. Primeiro, pessoas espiritualmente ignorantes e indiferentes. Talvez seja, eu creio, a maior parcela da humanidade. São pessoas espiritualmente ignorantes e diferentes quanto à religião, quanto ao cristianismo. Isso não lhes importa muito. E em segundo lugar, nós temos aí uma segunda classe de pessoas, bem próxima à primeira, que são pessoas justas aos seus próprios olhos. Essa é a segunda classe. Pessoas justas aos seus próprios olhos. E ali você encontra toda pessoa religiosa, que baseia méritos em autojustiça, em sua religiosidade, para se reconciliar com Deus pelos seus méritos. Justo aos seus próprios olhos.
Em terceiro lugar, nós temos a pessoa autoindulgente ou autointeressada, que se aproxima da religião por algum interesse pessoal. Uma segunda fatia muito grande de pessoas que estão por aí em igrejas buscando algo para essa vida somente, autointeressadas. Em quarto lugar, nós temos os ateus. E há dois tipos de ateu: o ateu militante e aquelas pessoas que nada mais do que copiam os argumentos ateus para não entrarem em debate, não querem saber de Deus. Então nós temos aqui esses quatro grupos de pessoas. E se nós aprendemos a identificar isso na pessoa que a gente está evangelizando, então nós vamos saber como lidar com ela de uma maneira mais eficaz e direta. Bem, primeiro desse grupo, ignorantes e indiferentes espirituais em questões da alma, do espírito. Essa constitui a maior de todas as parcelas de seres humanos sobre a face da terra. São pessoas centradas nesse mundo. Às vezes, são pessoas extremamente materialistas. Suas casas, suas posses, suas carreiras, suas famílias, coisas que elas aspiram, entretenimento, lazer, são essas coisas que ocupam a sua atenção por inteiro ao longo da vida. Não parece haver qualquer interesse espiritual nelas, qualquer desejo de conhecer sobre a verdade, a palavra de Deus, totalmente despreocupadas quanto à eternidade, quanto à sua alma. E mesmo em uma sociedade religiosa como a dos judeus, haviam ali pessoas espiritualmente indiferentes e ignorantes. Elas conhecem, não confunda essas pessoas, não são ignorantes intelectualmente muitas vezes, não. Elas conhecem sobre política, sobre economia, sobre as tendências da moda no momento, da tecnologia, mas não há quase nenhum interesse espiritual na vida delas. São pessoas indiferentes quanto às questões da alma. Se elas conhecem alguma coisa espiritual, é uma mistura de religiões e de ideias que elas foram adquirindo, escolhendo ao longo da vida, num batizado que elas foram, numa crisma, numa cerimônia funerária. Então elas vão pegando ideias da novela, da televisão, elas têm algum conhecimento, mas que não é bíblico, mas que não é fundado na palavra de Deus inspirada. Muitas delas têm desprezo pela religião, talvez elas não anunciem, não comuniquem isso diretamente, mas têm um certo desdenho pela religião, pelo cristianismo e tudo o que se envolve com religião. São pessoas indiferentes. Religião para elas é tudo uma coisa só. Tudo no mesmo saco. Todo mundo é igual. Porque elas não entendem a mensagem da palavra, nem as diferenças. Elas estão completamente tomadas por essa vida, seja em seus interesses ou em suas preocupações diárias da vida. E talvez você conheça muitas pessoas assim. Talvez você mesmo conviva com pessoas assim. Talvez a maioria de nós fomos assim antes da conversão. Espiritualmente indiferentes ou ignorantes quanto à mensagem da palavra de Deus. Ignorantes em questões espirituais. Bem, como lidar com pessoas assim? Como alcançá-las com o Evangelho? A pessoa espiritualmente ignorante ou indiferente, que constitui a maior classe de pessoas na humanidade. Bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele continuamente lidou com essas pessoas em seu ministério. E quando nós observamos os passos que Ele tomava, e a maneira como Ele identificava essas pessoas, bem, nós aprendemos muita coisa. O Senhor Jesus Cristo, ao lidar com pessoas espiritualmente indiferentes, ignorantes, usava uma estratégia óbvia. Ele usava a estratégia da desassociação. Muitas vezes, na maneira como Ele falava, na maneira como Ele agia, Ele buscava o tempo todo se desassociar do estabelecimento religioso de sua época, não das pessoas ignorantes ou espiritualmente diferentes. Com frequência, de uma maneira objetiva, clara, ele mostrava para esse grupo de pessoas a diferença entre a sua mensagem, a diferença entre o que ele trouxe neste mundo e a mensagem do clero judaico da época. O tempo todo ele tentava se desassociar para que as pessoas ignorantes, espiritualmente indiferentes, percebiam que havia uma diferença clara em sua mensagem e a mensagem da religião estabelecida no momento. Lucas capítulo 12 é um bom exemplo. Deixa eu ver comigo em Lucas capítulo 12, no versículo 1, essas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui. Uma multidão, e juntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tremendas essas palavras. Aqui está o Senhor Jesus Cristo falando com seus discípulos e toda a multidão em volta, e provavelmente os fariseus, os escribas, os saduceus na frente da multidão, como eles sempre estavam.
E aos ouvidos da multidão, ele se desassociava dos fariseus e dizia aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é a ousadia, não é? Mas o Senhor tinha a maneira correta de fazer isso. Ele não estava dizendo diretamente aos fariseus, ele estava ensinando os discípulos e a multidão ouvindo. E o que ele estava fazendo era se desassociar da falsa religião, da mensagem do sinédrio, dos fariseus e dos saduceus. E certamente nós precisamos fazer o mesmo em nosso testemunho pessoal, diante de pessoas indiferentes e ignorantes espiritualmente. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer muitas vezes, traçar uma distinção para essas pessoas entre a diferença entre o cristianismo bíblico e genuíno e as perversões e distorções do cristianismo que as pessoas estão acostumadas a ver e assistir na televisão em toda parte, a respeito das quais elas detestam, ridicularizam, se afastam. Hoje em dia, uma das primeiras coisas que você precisa fazer ao lidar com esse grupo de pessoa é, de alguma maneira, trazer a percepção dessa pessoa, a diferença da mensagem que você está proclamando. Que você não está no mesmo saco do neopentecostal, buscando tirar dinheiro dela, ou levar ela a caminhos místicos, ou que você não está promovendo alguma ideia estranha, esotérica. Às vezes você precisa gastar o primeiro minuto, o primeiro contato, se desassociando do falso evangelho. Isso é muito importante para uma pessoa espiritualmente ignorante, que não conhece a religião. Na mente dela, tudo é uma coisa só. Às vezes, quando ela sabe que você é um cristão no local de trabalho, lá vai ele para aquela igreja. Um daqueles que fica pulando lá e comprando toalha, e meia e amuleto do pastor. Eles pensam que você está nessa mesma religião, nessa mesma linha. Então nós precisamos nos desassociar logo de início. Bem, não é algo fácil fazer isso, porque você não quer ser visto como alguém negativo, que se eleva acima dos outros e que diminui as outras pessoas. Mas em teu testemunho a esse grupo de pessoas, de alguma maneira, você precisará se desassociar do falso evangelho e às vezes esclarecer para as pessoas a diferença entre a verdadeira mensagem da palavra de Deus, e as distorções que elas estão acostumadas a observar por aí, e das besteiras, do charlatanismo e das coisas absurdas que são feitas por aí em nome da religião evangélica. Você vai precisar fazer como Cristo, se desassociar do que está acontecendo por aí, do carnaval evangélico, e mostrar a seriedade da palavra de Deus e a diferença da mensagem do evangelho. Há uma diferença clara, elas precisam perceber isso, seja um familiar, seja no local de trabalho, entre a mensagem da palavra de Deus e a parafernália do catolicismo ou do espiritismo e as sandices do neopentecostalismo. É necessário tornar essa coisa clara. Cristo Jesus faz isso. Acautelai-vos, ele diz aos discípulos, para que a multidão ouça do fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Nós precisamos, muitas vezes, com pessoas espiritualmente ignorantes e indiferentes, trazer essas questões diante delas, porque elas imaginam que tudo é a mesma coisa, muitas vezes. Outras vezes, ao lidar com pessoas assim, indiferentes, você precisará surpreendê-las, ou aguçar a curiosidade, a mente delas. São inertes tantas vezes, não estão interessadas, têm um desdenho pela religião. Você vai precisar talvez aguçar a mente dela, e através de declarações, ou de perguntas-chave, ou explicações. Porque muitas vezes uma pessoa espiritualmente ignorante, indiferente, ela imagina, de alguma forma, que tudo o que ela precisa fazer para ter o céu, para entrar no céu, é tentar ser uma boa pessoa. Você já percebeu isso? Por menos que ela conheça sobre a Bíblia, no final das contas ela chega a essa conclusão: eu não me interesso por essas coisas. Mas lá na mente dela ela se diz: tanto faz, se eu for uma boa pessoa, se eu respeitar o próximo, Deus vai me receber, se existe um Deus, se essas coisas são verdadeiras. E você precisará usar o método do Senhor Jesus Cristo e surpreendê-la com certas verdades. Talvez com certas afirmações na conversa. Você pode dizer o seguinte: bom, se depende de mim alcançar o céu, dos meus bons pontos, da minha boa obra, para que então Jesus Cristo veio ao mundo? O fato dele ter vindo é porque é necessário um Salvador. Isso abre a mente da pessoa, ele faz pensar por um minuto. E ali você está lidando. Você pode dizer coisas como essa: olha, nem todo mundo é filho de Deus, não. Porque na mente da maioria das pessoas em um país católico como o nosso, todo mundo é filho de Deus. Obviamente você tem que explicar: Cristo é o único filho, imagem e semelhança do Pai, nós somos adotados. E ali você tem uma oportunidade de lançar verdades iluminadoras na mente de uma pessoa ignorante. Mateus 7, 21, onde Cristo diz que aquelas pessoas que faziam milagres, expulsavam demônios, nem mesmo eram salvas.
E as pessoas reclamam por aí, está vendo? A religião evangélica, olá, o charlatão, olá. Aí você traz aquela passagem, Mateus 7:21, naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos grandes sinais e maravilhas. E a resposta de Cristo não foi, não, vocês não fizeram isso, foi, apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Cristo não nega que eles expulsaram demônios, Cristo não nega que eles fizeram milagres, eles fizeram. Judas fez, quando foi enviado com os discípulos, mas nunca nasceram de novo. E essas coisas surpreendem as pessoas que são espiritualmente ignorantes quanto à verdade. Ao lidar com a religião, por exemplo, você deve estressar o contexto eterno da vida. Porque na mente de uma pessoa espiritualmente ignorante ou indiferente, religião é para melhorar as pessoas e o mundo. Para isso que serve a religião. Na verdade, você encontra isso o tempo todo. Pessoas inteligentes, às vezes, no mundo. Pessoas capazes, mas na mente dela, essa pequena ideia de que religião, cristianismo é para melhorar a vida de pecadores rebeldes, viver uma vida confortável aqui, e serem recebidos na glória. Bem, talvez você precisa dizer coisas que as façam pensar. Você pode dizer a elas que a intenção do cristianismo nunca foi tornar o mundo um mundo melhor. Isso as faz parar para pensar. Surpreende, não é? As pessoas que estão acostumadas àquela mensagem ecumênica, espírita ou católica, não é? Aquela voz mansa, aquela ladainha do espírito do padre sobre melhorar o mundo, ecumenismo, etc. Sim, o cristianismo pode melhorar o mundo, mas isso é um subproduto do cristianismo. O cristianismo está em uma missão de resgate. Foi para isso que Cristo veio. Resgate de um mundo perdido, amaldiçoado, que um dia será destruído. Esse é um mundo condenado. Sempre haverá guerra, sempre haverá rebelião, sempre haverá catástrofe, sempre haverá desigualdade social até o final dos tempos. O cristianismo não é para melhorar o mundo, mas uma missão de resgate. E esses conceitos, elas não conhecem. Isso nos leva a pensar. Um pregador nos Estados Unidos, ele costumava dizer no início do século XX, que Cristo foi o maior de todos os pessimistas a respeito do futuro do mundo presente. De fato, não é? Ele disse que veio para destruir, isto é, separar a espada. De fato, pessoas convertidas, às vezes detestadas. E essas coisas fazem as pessoas pensar, muitas vezes. Não é? A Bíblia ensina que boas pessoas não irão entrar no céu. Isso é chocante. Boas pessoas aos seus próprios olhos, que confiam em sua própria bondade, em seus méritos, que não buscam em arrependimento, a salvação. E você precisa talvez colecionar um grupo dessas declarações que levem uma pessoa espiritualmente ignorante a pensar, a considerar. Afirmações como essa, eles fazem considerar algo. Deus não ouve a oração de todo mundo. Obviamente você precisa explicar isso. Você não pode chegar ao extremo de algumas pessoas que dizem que Deus nunca ouve a oração de uma pessoa não salva, porque isso é um absurdo. Ele não ouve porque as pessoas não estão colocando coisas espirituais em primeiro lugar. E você explica essas coisas, e talvez uma dessas declarações soem como algo negativo, mas porque são verdadeiras, irão conduzir uma pessoa espiritualmente ignorante a pensar sobre a mensagem da palavra de Deus. Bem, como Cristo fazia, nós precisamos buscar em nosso testemunho capturar a atenção de pessoas assim. Mostrar que a verdadeira religião bíblica é nada parecido com a parnafernália, o catolicismo, o neopentecostalismo e coisas que nós vemos o tempo todo que as pessoas estão acostumadas a ver e às vezes se afastam e empurram para o lado. Primeiro, desassociação. Segundo, uso de surpresas. Cristo disse, eu vim para trazer a espada, divisão, separação, coisas que chocam as pessoas, mas que as levam a pensar. Estresse o contexto eterno da vida. O cristianismo não é para melhorar esse mundo. Eu não estou convidando você para vir na minha igreja para a sua prosperidade material, para a sua família melhorar, não, porque você precisa de reconciliação com Deus. A nossa mensagem deve ser sempre clara. Essas coisas precisam ser claras aos olhos delas também. Nós estamos imitando o Salvador ao lidarmos com pessoas assim. Bem, esse é o primeiro grupo, e uma maneira de lidar com este grupo. Isso tornará nosso evangelismo mais efetivo. Em segundo lugar, deixe-me lidar com essa fatia da humanidade que, em minha opinião, está tão próximo da primeira em termos de número. Às vezes eu penso que no Brasil seja o maior número de pessoas. São pessoas justas aos seus próprios olhos. Grande número de pessoas nessa classe, sobretudo no Brasil, um país religioso como o nosso. Esse tipo de pessoa está na base da religião das obras. Catolicismo romano,
Espiritismo, budismo, religiões asiáticas em geral, islamismo, seitas, muitos evangélicos não convertidos, pessoas que se auto-justificam diante de Deus baseado em si mesmo. Ela é orgulhosa, ela é espiritualmente autoconfiante, é uma pessoa ignorante porque não conhece que a mensagem do Evangelho é salvação pela graça, não por obras. Imagina que por suas obras se recomendará a Deus. Todo o clero judeu estava nessa classe nos dias de Jesus Cristo. Eram pessoas que pensavam que seriam agradáveis a Deus pelo pedigree religioso. Somos filhos de Abraão, eles diziam o tempo todo a Cristo. E na mente de uma pessoa justa aos seus próprios olhos, Deus é como um professor. Ele não espera do aluno que ele conheça e entenda tanto quanto o professor. Às vezes, se o aluno consegue só 50%, está ótimo, passou. E justo aos seus próprios olhos, uma pessoa que pensa da mesma maneira em termos espirituais. Ela diz coisas assim: bom, Deus não exige, Deus só espera o teu melhor. E se você disser para ela, mas nós somos pecadores, todos somos pecadores, Deus deve nos julgar. Então ela responde: sim, todos somos, porque ninguém é perfeito. E se você fizer o teu melhor, então, apesar dos teus muitos pecados, Deus vai te receber. Se eu fizer o meu melhor, independente de meus pecados, é o que elas estão dizendo, então Deus vai me receber. Ninguém é perfeito, por isso nós pecamos. Então você precisa inverter a ordem. Não é porque nós somos imperfeitos que nós pecamos, é porque nós somos pecadores, que nós colocamos para fora coisas imperfeitas o tempo todo. A nossa natureza, a natureza pecadora. Elas sempre subestimam a santidade de Deus e reduzem Deus ao tamanho delas, como um Deus que não marca o pecado e a gravidade do pecado, e elas se exaltam em suas boas obras. Talvez você conviva com pessoas assim diariamente. São espiritualmente cheias de si mesmo. Creio que muitos de nós aqui fomos assim antes da conversão. Nos baseávamos em nossa boa obra, nossa imaginação. Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. E nós vemos como Cristo Jesus lidou com pessoas assim no encontro com Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 1. João 3, 1. Esse grande e famoso encontro do Senhor Jesus Cristo, um fariseu chamado Nicodemos, um príncipe entre os judeus, uma pessoa de alto escalão entre os fariseus ali, por conhecer a lei. Nicodemos era uma pessoa típica nesse respeito. Ele tinha justiça própria baseado em um currículo religioso, mas ele não possuía uma experiência espiritual genuína. E foi nesse ponto que o Senhor Jesus Cristo lidou com ele. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. E aqui começa a ladainha dele. Por que ninguém pode fazer estes sinais se tu fazes, se Deus não estiver com ele? Jesus Cristo de repente corta a conversa dele e diz: na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja como o Senhor Jesus toca no nervo da questão. Nicodemos, com seu imenso currículo religioso, mas nenhuma experiência de conversão. Nem vida na alma, nem comunhão com Deus. E nós devemos fazer o mesmo em nosso testemunho junto a pessoas que se auto-justificam, pessoas religiosas, que confiam em sua justiça própria, e tornar as coisas mais pessoais para elas. Você já encontrou o perdão dos teus pecados? Se a tua vida terminar hoje, para onde a tua alma irá? Essas coisas fazem as pessoas tremer, porque elas não possuem uma experiência com Deus. Elas têm apenas um currículo religioso. Nem novo nascimento, nem certeza de vida eterna. No momento que você menciona o teu testemunho pessoal, o que Deus fez em tua vida, o novo caráter, a experiência de receber uma nova vida após o arrependimento, a pessoa fica como que boiando, ela nunca experimentou isso, nunca passou por isso. Então nós precisamos tornar as coisas mais pessoais, lidar com o nervo. Lá vem a pessoa com seu grande currículo, e fez isso, aquilo, já encontrei fulano, já li isso, né? Você já nasceu de novo, você tem certeza de vida eterna. Ninguém pode ter, está aqui a palavra de Deus ensinando. Você vai lá no nervo da questão, lidar com pessoas que se auto-justificam. Nós precisamos aprender a falar sobre experiências do novo nascimento com elas e a descrever também a imensa transformação que é a conversão. Coisas que elas desconhecem. A religião é tudo uma questão de conhecimento e obras, nada na alma para elas. Nunca receberam um novo caráter, nem paz, nem certeza de vida eterna, e essas coisas devem ser informadas. Bem, o Senhor Jesus Cristo falou isso para Nicodemos, não para rebaixá-lo, mas para ganhá-lo.
não para humilhá-lo, mas para despertá-lo quanto à necessidade de conversão. E nós vemos como isso aconteceu, porque após a crucificação de Cristo está ali Nicodemos com José e Arimateia, tirando o corpo de Cristo, um discípulo do Senhor Jesus. Experiência pessoal com Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Levar uma pessoa que se auto-justifica, talvez, a perceber que tudo que ela possui é um currículo religioso, mas não vida na alma, não uma experiência com Deus, não uma vida transformada, não uma conversão. Na esperança que a pessoa, ao ouvir, observar essas coisas, entenda que religião não é uma questão de auto-reforma ou religiosidade, mas é uma experiência espiritual de conversão na alma. Então, para pessoas que se auto-justificam, uma grande parcela da nossa população, é necessário tornar essas coisas mais pessoais, que a religião não é o resultado de liturgias, ritos de passagem, conhecimento teológico técnico, mas algo que parte de um coração e um caráter transformado por Deus. Essas coisas precisam ser reais, vívidas, aos olhos de uma pessoa assim. Você também deve enfatizar com pessoas assim o ensino bíblico sobre os pecados do coração. Isso é algo muito importante. A nossa cultura católica, nós crescemos assim, absorvemos essa ideia. A ideia de pecado no Brasil são coisas exteriores. Matar uma pessoa, roubar dinheiro público. Bom, hoje já não é visto nem como pecado, mas fazer algo imenso lá fora, algo terrível. O pecado está lá, na cadeia, no Planalto Central. Mas a Bíblia fala sobre pecados do coração. O orgulho, a mentira, a cobiça, a imoralidade, inveja, frieza, mau temperamento, desobediência, rebelião no coração, todas essas coisas que caracterizam uma pessoa que não nasceu de novo. E esses elementos precisam de um foco, de um holofote. Porque normalmente a nossa tendência, antes da conversão, é imaginar que nós nunca cometemos um pecado grave, nunca matei ninguém. Mas estamos sendo consumidos por cobiça, e por mentira, e assim essas coisas precisam ser feitas claras, de uma maneira certa, de uma maneira correta, porque o nosso objetivo é manter o testemunho. Então eu exorto os irmãos a lidar com muito cuidado quanto a esses elementos. Você não quer apontar para uma pessoa e dizer, você é um mentiroso. Você não vai fazer isso, embora a pessoa viva na mentira, o coração esteja assim. Aí a grande vantagem de um pregador. Porque um pregador, quando ele está no púlpito, ele pode com grande liberdade falar sobre isso, porque ele não está falando com ninguém especificamente, mas com todos. Então assim ele pode ir lá no fundo. Essa é a grande vantagem que Deus dá ao pregador. Mas em nosso testemunho pessoal nós precisamos ter grande tato ao apontar para essas coisas. Porque o orgulho é como essa cera que envolve todos os demais pecados. No momento que você tocar num deles, o orgulho vai se manifestar, ela vai se bloquear, não querer ouvir você. É assim que nós somos. Nossa mente nós agimos assim. Então, grande cuidado é necessário para nós apontarmos. Talvez, em vez de lidar diretamente com a pessoa, mostrar a realidade de um caso que aconteceu e apontar isso ali. Esse era sempre o método de Cristo. Eu espero que vocês tenham observado isso na maneira que o pastor prega. Eu nunca começo, às vezes assim, diretamente dizendo você. E assim que a palavra de Deus diz. Eles, nós, eu fui assim, você. Então você começa dessa maneira. Você tira, não é o fio da espada que cortaria o testemunho e te separaria da pessoa para chegar no ponto. E a palavra de Deus é tremenda nesse aspecto. E assim nós trazemos um holofote sobre os pecados do coração, que falam sobre a nossa natureza ao lidar com pessoas que se auto-justificam e imaginam que estão isentas de pecados diante de Deus. Isso é muito importante. Às vezes você pode usar literatura que haverá de lidar ou falar com a pessoa coisas diretas e claras que talvez você não conseguiria falar, a pessoa se ofenderia. O uso de literatura é tremendo em nosso testemunho pessoal, pessoas que se auto-justificam. É muito bom ter um estoque de boa literatura para isso. Estressar a realidade da nossa natureza antes da conversão. Deixa-me lidar com o terceiro grupo brevemente, uma categoria identificada pelo Senhor Jesus Cristo nos poucos minutos que nós temos. São pessoas autoindulgentes e autointeressadas. É um tipo de pessoa que é atraída para a religião, para a igreja, não porque ela esteja pessoalmente em busca da salvação, ou de uma experiência pessoal de perdão de Deus da sua culpa,
Mas alguma coisa atrai esse homem, essa mulher, esse jovem para a igreja, para a religião. Há muitíssimas pessoas nessa categoria e você encontra ela nas igrejas. Enchem igrejas. Elas vêm à igreja, talvez, isso que atrai elas para a igreja, elas vêm à igreja como um palco para os seus talentos. Ou elas vêm à igreja como lugar onde eu posso tocar na orquestra, na banda, cantar, etc. Ou um lugar onde eu posso participar de atividades esportivas, sociais. Ou um lugar onde eu posso ter uma audiência para as minhas ideias, ou clientela para os meus produtos. E há muitas coisas que atraem pessoas para a religião e para a igreja. São pessoas auto-interessadas. É o interesse pessoal, não espiritual, que as conduz à igreja. E o Senhor Jesus Cristo lidava com elas. E às vezes, durante o seu ministério, ele usava palavras de repreensão para advertir solenemente aquelas pessoas que tentavam segui-lo de uma maneira superficial, sem entender primeiro que o caminho de arrependimento e fé é o custo do discipulado. Havia muitas multidões em torno do Senhor Jesus Cristo o tempo todo. E continuamente ele pressionava os elementos espirituais do Evangelho para as pessoas que se voluntariavam em segui-lo. João capítulo 5 é um bom exemplo, 6 na verdade, dessa situação. João capítulo 6, versículo 51. O Senhor Jesus Cristo está lidando exatamente com esse grupo de pessoas. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E no versículo 60, muitos depois dos seus discípulos, seguidores, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, lhes disse: isto os escandaliza? E aqui ele começa a exortar os discípulos. Então nós vamos ler posteriormente que muitos, depois de ouvirem essas palavras, deixaram de seguir o Senhor Jesus Cristo. Tremenda essa atitude de Cristo. Mas será que o Senhor Jesus, ao falar ou escolher essas palavras de propósito, ele não se preocupava com o seu ibope? Será que ele não temia esvaziar a congregação e perder um montão de seguidores de suporte? Não, porque o objetivo do Senhor é reunir um povo salvo, discípulos convertidos, salvar almas, e assim, com verdade e com compaixão, ele coloca diante da multidão os critérios para ser um cristão: comer a sua carne, beber o seu sangue, isto é, deixar de buscar os pães e os peixes e se alimentar da verdade, que é Ele próprio, o pão que desceu do céu. Quer não se alimentar de mim, da minha mensagem, se alimentar daquilo que dá a vida eterna, buscar a Cristo e responder a Ele. Depois disso, muitos se afastaram porque estavam buscando pães e peixes e milagres e entretenimento. Eram pessoas auto-interessadas, que foram atraídas para a igreja por alguma outra coisa, mas não a mensagem de salvação, não por convicção de pecados. E há muitas pessoas enchendo igrejas assim, e nós precisamos, com toda simpatia, aprender a identificá-las para ajudá-las. O que ele trouxe à igreja? Observe. Algum outro interesse? Muitos de nós, talvez aqui, temos vindo à igreja por uma razão como essa. E hoje elas agradecem a Deus porque alguém nesse contexto chamou a atenção delas de uma maneira amigável e simpática e séria para as verdadeiras questões espirituais. A necessidade de arrependimento, de fé no Senhor. Uma grande tragédia em igrejas centrada em programas, onde tudo é programas, isso mantém pessoas não salvas ali. Muitas vezes, uma pessoa com uma profissão de fé insípida, porque ela levantou a mão, foi na frente apenas, ou repetiu uma oração no final de um folheto, ou foi batizado em algum lugar, mas nunca buscou pessoalmente, pela fé, Cristo Jesus,
e se arrepender de seus pecados são trazidos para dentro das igrejas. E ali nas igrejas elas aprendem a linguagem de Sião, não é? O vocabulário cristão, e o comportamento que se espera de um crente, o modo exterior, isto é, e assim elas são institucionalizadas na igreja antes de nascerem de novo. Há uma grande quantidade de pessoas assim. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo lidar com essa imensa classe de pessoas. Muitas vezes essa classe de pessoas está entre jovens. E esses jovens vêm para a igreja por causa do grupo de jovens, da mocidade cristã. E ali colegas, vizinhos são trazidos para as reuniões, louvorzão, encontro de jovens no sábado, pelos membros são trazidos. E aos poucos essas pessoas são institucionalizadas na igreja. E elas passam a concordar com a mensagem de seus amigos. E elas mudam um pouco os seus hábitos, fazem uma profissão de fé no Senhor Jesus Cristo, mas elas nunca conscientemente buscaram sozinho a Cristo, perdão de seus pecados. Um novo coração, nascer de novo. Nunca passaram por um processo de contrição espiritual e de busca e arrependimento. Mas elas levantaram a mão e foram batizadas. Mas por que elas fizeram isso? Porque aquele grupo de jovens e adolescentes significava muito para elas. Eram seus novos amigos, pessoas que se interessavam por elas. E elas obviamente entendiam que até que elas vestissem a bandeira, a camisa daquela religião, elas seriam vistas como que meio de fora. Então, de uma maneira sincera, obviamente, elas queriam estar ali por inteiro. E ali, aproveitando a técnica humana de levantar a mão, do batismo, elas fizeram o seu rito de passagem. E foram institucionalizadas. Talvez no acampamento, no culto, levantaram a mão, para que todo mundo visse que elas vestiram a camisa da igreja. Elas fizeram isso com sinceridade, claro, mas sem entender que vir a Cristo não é vir à frente. Que vir a Cristo é vir em arrependimento e fé e buscar o Salvador. A grande maioria nunca experimentou conversão, foram trazidas pela emoção, pelos laços de amizade, através do grupo de jovens, através de métodos humanos. E essas coisas são muito importantes para os jovens, adolescentes, que querem se identificar com seus amigos que professam a fé, mas nunca entenderam a mensagem, porque talvez nunca lhes foi pregada a mensagem do Evangelho. Nunca houve convicção pessoal e genuína de pecados, nunca houve uma busca por perdão, nunca houve, na maioria deles, isto é, uma busca consciente, verdadeira de arrependimento. E o passar dos anos começa a mostrar isso. Elas se afastam da igreja, ou têm uma vida fria, mecânica, nunca estão envolvidos. É somente uma atitude séria, de grande simpatia e compaixão, lidar com pessoas assim, zelando pelas almas delas, buscando com simpatia auxiliá-las, apontando o critério para a salvação, que nós poderemos ter um testemunho junto a essa imensa fatia de jovens, adultos, que são institucionalizados no cristianismo antes da conversão. Bem, nós não podemos institucionalizar uma pessoa antes da conversão, irmãos. Antes que uma obra do Espírito Santo aconteça e haja sinais e frutos genuínos dessa obra na vida de uma pessoa. Evite o vocabulário errado. Não chame de irmão ou irmã uma pessoa que você percebe que não nasceu de novo. Você está institucionalizando a pessoa. Daqui a pouco ela se sente como irmão sem ter nascido de novo. Amigo. É assim que nós usamos. Com toda simpatia, com todo respeito. Procure explicar a verdade de que a fé em Cristo é mais do que entusiasmo intelectual. Não institucionalize uma pessoa até que você perceba sinais de um novo nascimento. Uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, uma dependência dEle. Ensine e explique que a fé cristã é mais do que uma bandeira ideológica, clube social. Fale sobre a necessidade de crer, de arrependimento, sobretudo a necessidade de arrependimento, de buscar o perdão de Cristo. Não use métodos errados. Jamais envie uma pessoa para uma igreja porque é a mais próxima da casa dela, onde se usa métodos de levantar a mão ou de técnicas psicológicas debaixo de muita música para atrair pessoas a uma conversão forçada. Nunca envie pessoas a lugares assim. Não dê literatura onde no final da literatura diz: faça essa oração e você está salvo. Não interfira na obra do Espírito Santo. Salvação é uma obra do Espírito Santo que leva às vezes por semanas, meses, anos, à contrição, ao arrependimento, até que a pessoa venha por si aos pés de Cristo. Nós auxiliamos. Como evangelistas, nós somos parteiros. É Cristo quem dá a vida. Nós apenas auxiliamos a trazer essa vida.
E nós nos juntamos nele nessa obra, com ele nessa obra, e não interferimos. Não envie pessoas a lugar onde é emocionalismo barato, debaixo de muita música e técnicas, teatro, coisas que tentam forçar a emoção da pessoa a tomar uma decisão. Não, espere por uma obra do Senhor Jesus Cristo. Talvez isso soe um tanto negativo, não é? Mas as palavras do Senhor Jesus Cristo foram muito mais negativas daquela multidão. E essa estratégia que nós aprendemos com Cristo, a necessidade de seriedade, de apontar por esses elementos, arrependimento, fé, uma busca sincera. E nós precisamos aprender a reconhecer que se não há nenhum desejo sincero de arrependimento na pessoa, e a busca pela conversão, então talvez não houve conversão ainda. Se toda a conversação de um indivíduo é sobre política, sua vida, seu lar, seus problemas, e não há absolutamente nada espiritual fluindo dessa pessoa, então talvez o Espírito Santo não está habitando ali ainda. Cristo diz que aquele que nele crê teria como uma fonte de água viva, experiências com Deus, de oração, de vida cristã. Se não há nada espiritual ali, talvez não houve conversão. É necessário estressar esse ponto. Morrer para si mesmo, para o ego, para a velha vida. E agora uma vida inteiramente voltada ao Senhor. E nós precisamos ser sábios e prudentes com pessoas que entram por essas portas ou que estão em igrejas assim há tantos anos, e identificá-las no meio da multidão, nos aproximar delas e com simpatia conduzi-las ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma grande obra a ser realizada em nossos dias. Por último lugar, uma última categoria identificada pelo Senhor Jesus. Esse é o ateu. Deixa eu distinguir aqui entre o ateu militante e o ateu que apenas copia os argumentos. Há aquele que rejeita Deus em seu coração e em sua mente e que é militante em promover a descrença em toda parte. E há aquele que apenas copia os argumentos para tentar se afastar de Deus e tudo quanto é religião. Há um número imenso de ateus em nossa sociedade, cada vez crescente. Quanto mais a sociedade se torna materialista e a geração em crescimento que tem sofrido a lavagem cerebral do materialismo e da impiedade cresce e se torna adulto, mais e mais ateus e pequenos ateus em toda parte. Às vezes não são ateus teóricos, que têm ideias, argumentos contra Deus, elas dizem crer em Deus, mas vivem de segunda a segunda como se não existisse um Deus. São ateus práticos, não buscam a Deus, não se interessam por Deus, são arrastados para alguma coisa referente a Deus. Ateus não devem ser confundidos com a classe de pessoas espiritualmente ignorantes e indiferentes. Às vezes são pessoas que conhecem bem a religião para poder atacá-la. Às vezes são pessoas que já leram a Bíblia e conhecem os argumentos, e muita religião já passaram por elas. A causa e o raiz do ateísmo, segundo a palavra de Deus, é expressa em João capítulo 3 pelo Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 3. Nós encontramos aqui que a base, a raiz do ateísmo é o pecado. João capítulo 3, versículo 19 a 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Essa é a base do ateísmo. Eu me afasto da luz, da verdade, da palavra de Deus, para que eu siga em frente em minhas obras reprováveis, em meu pecado, isto é. Eu possa me indulger no meu pecado, nos meus muitos pecados. Essa é a base do ateísmo. São pessoas que querem se indulgir no seu orgulho e na sua imaginação e sentirem-se que são livres para fazer o que quiserem com suas vidas, com seus corpos, como bem desejam. Então eu preciso me convencer de que Deus não existe para que eu possa viver do jeito que eu quero. Eu preciso lutar contra a minha consciência através de argumentos para me convencer que Deus não existe. Então tudo que é me oferecido como supostas provas que Deus não existe, que a fé é falsa, então eu abraço essas coisas para que eu viva em meu pecado. Eu siga em frente em minha rebelião, o que quer que seja. A base do ateísmo é o pecado. Muitas vezes o temor da reprovação leva as pessoas a evitarem a menção de Deus. Pessoas que não querem ouvir o nome de Deus. Nada sobre religião, porque a consciência as acusa. Porque elas sabem que se isso é verdadeiro, então eu estou em pecado. Isso é errado aos olhos de Deus, então eu não quero ouvir sobre religião. Eu não quero ouvir sobre Deus. Elas não conseguem suportar a consciência. Se há um Deus, então o senso de culpa que eu tenho dentro de mim é da parte de Deus, sim. E eu haverei de prestar contas a Ele um dia.
Outra razão é um espírito orgulhoso, independente, que rejeita a luz. Isto é, a instrução, uma condução que vem de fora. Eu sou muito independente, ninguém me conduz, ninguém me ensina. Sou muito orgulhoso, eu não quero um Deus, uma mensagem que guie os meus caminhos. Eu quero controlar o volante da minha vida. Eu não quero sentir que eu devo a Deus qualquer coisa. A ideia de independência, ou melhor, de dependência, fere o meu ego. Como lidar com pessoas assim? Bem rapidamente. Você precisa ser bem vigoroso para lidar com ateus. Primeiro, você precisa distinguir entre aquelas pessoas que promovem o ateísmo e resisti-las com firmeza, e aquelas pessoas que simplesmente copiam os argumentos, tentar lançar luz na mente dessa pessoa. Você vai precisar lidar com os grandes buracos, as grandes falhas do raciocínio de um ateu. Mostrar que o ateísmo se torna uma fé, sim, porque eu preciso crer em coisas que não há evidência, nem provas, e assim se torna uma religião para mim, crer em coisas que não há provas. Você precisa mostrar a fraqueza e a impotência do ateísmo que não constrói nada, tira Deus de cena, mas não substitui com nenhum propósito, nenhuma base moral, nenhum código de moralidade. Ateus gostam de levantar perguntas, mas nunca respondem. Ateísmo não constrói absolutamente nada. Você nunca ouviu falar da Associação Beneficente dos Ateus de São Paulo, já? Ou do Orfanato dos Ateus do Brasil? Não constrói nada. Tiram Deus de cena e não colocam absolutamente nada para a edificação do caráter humano, das sociedades humanas. Você deve mostrar a crueldade do ateísmo. Milhões de pessoas, alguns historiadores dizem 90 milhões de pessoas mortas no século XX, como resultado do comunismo ateu de Stalin, das guerras de Hitler, Mao Tse-tung e todo esse pessoal. Ateísmo por trás de tudo isso. Eles costumam dizer que a religião é a causa da guerra, não é? Será? Será que eles não entendem a história? Quantidade de morticínio por causa do ateísmo ao longo do século. Você precisa mostrar essas falhas de raciocínio que elas vão pegando por aí de ateus militantes na televisão. E você precisa se preparar para lidar com o ateu, estudar os argumentos deles. Ter teu caderno de notas, certos pontos que são levantados, estudar a resposta na palavra de Deus, pesquisar, tenha boa literatura. Aprenda a usar os bons argumentos, o design inteligente, que é um design no universo, então tem que ter um arquiteto. Uma explosão não poderia trazer ordem, você nunca viu explosão trazer ordem, você precisa de uma mente para ordenar todas as coisas. Eles nunca respondem isso. Aquelas perguntas-chave, de onde vem a matéria, nunca vão saber responder isso. Então você precisa estar preparado para pegar o ateu em seu próprio campo às vezes. Não se submeta à linha de raciocínio e postura de um ateu, porque um ateu sempre se posiciona assim, como se estivesse verificando a tua religião, rebaixando. De maneira nenhuma. Levantando questão para ridicularizar a fé. Não, você deve se lembrar que ele é um pecador nas mãos de Deus, uma alma que logo se encontrará com Deus. Mantenha isso em mente. É necessário uma atitude vigorosa, marcar as falhas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5, essas palavras de Paulo. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Palavras tremendas. Palavras tremendas. Essa deve ser a nossa postura com ateus. Deve ser desafiada em seu campo. As contradições do ateísmo em suas teorias devem ser levantadas. Apontar os seus argumentos. Argumento poderoso do design, a necessidade de um criador, e assim ter todos os argumentos anotados e preparados para lidar com eles. Somente a palavra de Deus explica a existência da consciência humana. A evolução não poderia explicar isso. E as contradições de um ser humano que pode construir coisas tão maravilhosas e destruir ao mesmo tempo. Isto é o resultado da entrada do pecado no mundo, que manchou e torceu a imagem de Deus no homem, mas mantenha sempre a cortesia. Seu objetivo é ganhar uma alma, é defender a verdade, é manter um testemunho. Sim, o ateu militante deve ser resistido, mas muitas pessoas são nada mais do que copiadores dos argumentos. Nós desejamos alcançá-las também. Bem, há muito a ser dito sobre esse tema. O nosso tempo já se exauriu, nós teremos apenas 40 minutos de evangelismo, mas deixe-me recordar essas coisas tão necessárias. Aqui está, identificando pessoas como o Senhor Jesus Cristo, tipos diferentes de pessoas. Então, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo e como lidar com elas, para um ministério de evangelismo contínuo, efetivo e frutífero, e que o Senhor nos ajude e nos dê um contínuo testemunho ao longo dos anos, e também frutos que redundem para a glória do Senhor Jesus Cristo,
e para o bem de almas.